E essa palavra Yoga Nidra, ela pode ser utilizada no contexto de, ou pode ser interpretado como o dormir que é yoga. Então, o ato de dormir, e isso ser yoga. Tá? O dormir causado pelo yoga. Então, é o dormir que é desencadeado por uma técnica do yoga. E também ele pode ser entendido como o dormir do yoga, no sentido de o dormir à forma do yoga. Ou seja, seria o dormir de forma consciente, lúcida e desperta. Tá certo? Então, é vivenciar os estados de sono de maneira desperta. A origem dessa palavra se remete a vários textos, tá? ao longo do tempo, e tem diversos significados. O mais comum, o mais usual, é a palavra Yoga Nidra aparecer como epiteto de Vishnu ou indicando um estado de Vishnu, que seria, no caso, Vishnu Narayana, que é o Vishnu que dorme sobre a serpente Ananta, e também chamada de Shesha, e conforme ela dorme, do umbigo dele nasce uma flor, nela senta-se um Brahma, e Brahma faz o universo, e essa flor em si é o universo. E a palavra Yoga Nidra, ela aparece nesse contexto no Mahabharata. Mahabharata você tem de século II a século III a.C., mais ou menos isso, a composição. E a palavra Yoga Nidra, ele aparece nesse sentido ligado ao Vishnu Narayana, no Mahabharata 1.19.13, no Bhagavata Purana 1.3.2, no Vishnu Mahapurana 6.4.6, no Jayaka Samhita, no 2.45, no Vashishta Samhita, que é uma obra do século XIII, na parte 3.87.7. Também, Yoga Nidra é um epiteto da deusa. Lembra que eu falei que tanto a deusa, ou a Shakti, como o Shiva, eles se extrapolam o universo manifestado, e só uma parte deles está contida no universo manifestado, que seria um quarto. Por isso, normalmente, eles são representados como os genitais e não como eles por inteiro, porque essa é a parte associada à criação. Esta parte que está além, ela é chamada a Devi, a Shakti, que está além do universo. Fala-se que ela é a deusa Yoga Nidra. E isso traz no Devi Mahatmya. O Devi Mahatmya, ele está presente no Kalika Purana, 1.65.85, e no Devi Bhagavata Purana 1.79 e 5, ou 3.2 ou 5.22, a deusa ela é referida, a Shakti ela é referida como Yoga Nidra. É o nome dela. Ou aquela que está no sono do yoga. Dentro do budismo, tá, você tem a utilização da palavra Yoga Nidra como o estado de consciência do ser realizado. Então, o ser que se tornou livre de todas as amarras, ele vive em Yoga Nidra. Isso é no Mahamaya Tantra, mas é um Tantra budista, não é um Tantra hindu. Também, um texto do Hatha Yoga do século XII, no 264, ele utiliza o termo Yoga Nidra como sinônimo de meditação profunda ou samadhi. Também, um comentarista do Hatha Yoga Pradipika, cujo comentário foi feito em 1830, chamado de Jyosna, é o nome do comentário, o comentarista é chamado de Brahmanda, ou Brahmananda. Tá? Ele utiliza o termo Yoga Nidra como sinônimo da parada das ondas mentais. Ou seja, muito parecido com o anterior, né? com o estado de Samadhi. O Mandala Upanishad, que foi composto no século X, utiliza a palavra Yoga Nidra com o significado da libertação propriamente dita. Tá? O ser realizado, muito parecido com o do Mahamaya Tantra budista. Também, o Hataratnavali,
um texto do século XVII, utiliza o termo Yoga Nidra como o nome de um asana. Um asana chamado Yoga Nidra, a primeira vez que esse asana é chamado dessa forma, até nós vimos isso no capítulo de asana, no Hatharatnavalya. E também pode ser utilizado como sinônimo de Pratyahara. Tá? Tem um trecho do Linga Purana, eu vi uma vez, mas depois eu não encontrei novamente, tenho me debatido para achar, que ele utiliza Yoga Nidra como sinônimo de Pratyahara. Tá certo? Então, Yoga Nidra, ele entra nesse conceito, a palavra Yoga Nidra é utilizada nesse contexto. Você não vai encontrar a palavra Yoga Nidra como uma técnica feiticeitada até o século XX. A técnica de descontração, como a gente conhece, essa palavra não é utilizada como sinônimo dessa técnica até o século XX. Normalmente, a primeira vez que é feito um trabalho de pousar a consciência no corpo, descontraindo os músculos, ela aparece num texto do século XII, de 12 para 13, chamado Vaishishta Samhita. Aliás, eu coloquei aqui o Vaishishta Samhita no Anga Pratyahara. Mas só que no Vaishishta Samhita é numa parte chamada Uttarakanda. E ele descreve exatamente isso, a passagem da consciência por parte a parte do corpo, soltando e afrouxando, desligando essas partes até chegar na cabeça. E também você vai encontrar no Mahanirvana Tantra a execução de algo muito parecido, mas na forma de mantranyasa. Mantranyasa. Portanto, outra origem do Yoga Nidra estaria associado ao Nyasa, propriamente dito. A primeira vez que o termo Yoga Nidra é utilizado como uma técnica progressiva de descontração, utilizando uma visualização e utilizando uma intenção a fim de fazer mentalizações positivas, a fim de mexer no inconsciente, ela aparece com uma pesquisa que é de 1970 ou de 1969, com um mestre indiano chamado Rama, na qual ele utiliza a técnica do Yoga Nidra de descontração progressiva inicialmente, daí ele aprofunda o Yoga Nidra entre meditação e entre em Samadhi.